nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é O Senhor Jesus cura hoje. É isso aí mesmo que você ouviu. O Senhor Jesus cura hoje. O nosso texto bíblico está em Isaías 53, 4 ao 6 e Mateus 8, 16 e 17, ok? Então abra a sua Bíblia aí, como eu digo sempre, né? Traz para perto o cafezinho, abra a mente, abra o coração, meu irmão, porque com certeza absoluta Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Isaías 53, 4 ao 6 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora pula aí, Mateus 8, 16 e 17 diz: e, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e o curou. Todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Palavra do Senhor. Amado de Deus, antes de apresentar os nossos objetivos, né, de hoje, deixa eu dizer algo aqui no nome de Jesus. Segundo Êxodo 15, 26, Deus é o Deus que cura, meu irmão. Veja, Ele não foi apenas, Ele não será, Ele é, meu irmão. Ou seja, não há limite para o seu poder. Pensa comigo, nós estamos aqui falando de um Deus que criou o mundo. Nós estamos falando de um Deus que criou tudo que tem na terra e no céu. Meu Deus, irmãos, o que é uma enfermidade para esse Deus? Tanto no Antigo, né, quanto no Novo Testamento, nós temos vários casos de pessoas que foram curadas, meu irmão, milagrosamente por Deus. Podemos aqui citar algumas aqui, ó. Os israelitas no deserto, vários foram curados de picadas de cobra, Números 21. Nós temos Ana, meu irmão, curada de infertilidade, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Meu Deus! Naamã, meu irmão, se lembra de Naamã? Foi curado de lepra, né? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós temos Ezequias, amado, curado de úlcera mortal, segundo livro dos Reis, capítulo de número 20. Meu Deus do céu, meu irmão, o mendigo do templo, curado de paralisia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Um texto emblemático, um texto poderoso, um texto maravilhoso. O pai de Públio, curado de febre, desinteria. Atos dos Apóstolos também, capítulo 28. Meu irmão,
Nós estamos falando de milagres aqui, irmãos, efetuados por Deus. Nós estamos falando aqui de curas milagrosas, meu amado. Então, durante o seu ministério, querido, Jesus curou muitos doentes. Todo tipo de problema. Dezenas de pessoas foram curadas por ele. E assim ele cumpriu, né? A profecia de Isaías 53, que dizia que sobre o Salvador, havia o poder de curar todas as enfermidades. Meu irmão amado, Deus continua curando da mesma maneira que curou no passado. Não há limite para o nosso Deus. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro é conceituar a cura divina, né, na Bíblia. Segundo é pontuar a cura divina como parte da salvação. E nós temos o terceiro e último objetivo nosso, amado, que na verdade é refletir sobre a cura divina e os desafios na atualidade. Pois bem, amados, assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e oprimidos. Você ouviu o que eu disse, meu irmão? É desejo de Deus curar e libertar os enfermos e oprimidos. Ele demonstrou misericórdia. Ele demonstrou, meu amado, compaixão quando tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Amado, o caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Meu Deus, irmãos, você ouviu o que eu falei? O caráter e a compaixão de Jesus continua imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades, meu irmão. Meu Senhor, aonde foi? Me diga aí, por favor, que a igreja deixou de acreditar nessa verdade, rapaz. Aonde? Quando foi que abandonamos, meu irmão, essa certeza? A igreja pode ter mudado, sabe? Os crentes podem ter mudado, meu irmão, mas ele continua o mesmo, ou seja, a mesma cura que era efetuada no Antigo Testamento por Deus, continua hoje e vai continuar para sempre, porque a palavra diz que ele não muda. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus eternamente. Meu amado, nós precisamos voltar a acreditar que Deus é poderoso para curar todo tipo de enfermidade. Nós temos o primeiro ponto da nossa lição que fala da cura divina na Bíblia. E aqui nós vamos ver, né, irmãos, a questão da saúde pública no Antigo Testamento. E nós vamos ver também que a prevenção de doença é bíblica. E vamos fechar esse tópico falando das curas de Jesus. Irmãos, amados de Deus, em Israel, escute isso, em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, amados. Que coisa, irmão, que coisa linda, que coisa extraordinária saber que a saúde, ela era uma promessa de Deus. Mas o povo tinha que fazer a sua parte.
Não era de qualquer maneira que se recebia saúde da parte do Altíssimo, não. Havia uma condição. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem, meu amado, os termos do pacto no Sinai. Que diz a palavra: se ouvirdes atento a voz do Senhor, se fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, se inclinares os teus ouvidos aos meus mandamentos, se guardares todos os estatutos, olha só, meu irmão, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito, porém sobre vocês, porque eu sou o Senhor. Cara, essa era a parte, irmãos, do povo de Deus, sabe? Verdadeiramente ouvir a voz, de verdade, fazer o que era reto diante dos olhos, inclinar os ouvidos para os mandamentos, guardar todos os estatutos. Se o povo fizesse isso, meu irmão, o texto ele é extraordinário, diz que nenhuma das enfermidades que Deus pôs sobre o Egito colocaria sobre eles. Rapaz, meu Deus, irmãos, percebe como a vida dos israelitas era centrada em Deus, que diz Deuteronômio 6, versículo 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. As intimarás aos teus filhos e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, deitado e levantando-se. Também as atarás por sinais na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua porta e da tua casa. Essa era a ordem de Deus, meu irmão. O povo de Deus tinha que estar centrado no próprio Deus. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosas, principalmente acerca de doenças graves, meu irmão. O remédio não estava nos médicos, como também nos povos vizinhos. A cura estava em Deus, meu amado. A cura estava em Deus. É o que diz Jeremias 17, né? É Jeremias 30. Meu Senhor, precisamos acreditar, amado. Aí nós temos a questão da prevenção, né, de doença, porque isso é bíblico, né? A alimentação saudável, né? A questão da higiene, higiene adequada, são, na verdade, hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instruiu o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, irmãos, embora boa parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse, né, na saúde pública e na saúde individual. A religião, nesse caso, né, se constitui no quê? Num veículo eficaz para a conscientização coletiva. Irmãos, o Novo Testamento ele mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação ou até mesmo a santificação. É o que diz Mateus capítulo 15, a partir do 17, né? Romanos 14 e primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Aí nós temos o Novo Testamento e as curas de Jesus, irmãos. Israel, queridos, dependia única e exclusivamente de Deus. E a sua garantia da saúde estava justamente aonde? Na obediência. Cara, o que não faz, né,
A obediência a Deus. Meu Senhor, a obediência faz tudo, meu irmão. Se vocês for de verdade obediente a esta palavra, obediente à voz de Deus, meu irmão, Ele vai derramar saúde sobre a sua vida. O número de enfermos no tempo de Jesus era muito alto. As curas efetuadas por ele logo chamaram a atenção do povo. Se você for em Mateus 4 aí, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Mateus 4, versículo 23 e 25 diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então veja, irmãos, Jesus começou a operar milagre e a coisa se tomou uma proporção assim assustadora. Diz o texto que todo tipo de enfermidade ele curava, meu irmão. Todo tipo. Jesus, na verdade, veio ao mundo para quê? Salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, irmãos, ele operou muitos milagres, operou muitos prodígios, operou muitas maravilhas. O Senhor, ele se compadecia dos enfermos, sabe? Dos oprimidos e de todos aqueles e aquelas que tinham o espírito abatido. Porque, na verdade, a palavra diz que essas pessoas, elas andavam como ovelhas que não tinham pastor. A compaixão de Jesus era o principal motivo, irmãos, para que ele ministrasse ao povo. Isso não mudou com o tempo, cara. Pelo amor de Deus, irmãos. Porque a promessa de cura divina continua valendo para os dias atuais. Você entendeu o que eu disse? A compaixão do Mestre era o principal motivo de Jesus, irmãos, para ministrar ao povo. E ele não fez outra coisa enquanto esteve aqui, a não ser o quê? Ministrar sobre a vida daqueles que estavam padecendo por várias dificuldades, enfermidades e problemas. Nada mudou, meu irmão, é isso que eu quero que você entenda, sabe? O tempo não alterou essa verdade, pelo contrário. A promessa de cura divina continua valendo para os dias atuais. Nós precisamos voltar a acreditar nessa verdade. Aí nós temos o segundo ponto, né, o tópico da nossa lição, que fala a cura divina como parte da salvação. E aqui nós vamos falar sobre a salvação, sobre a cura divina, né, sobre salvação e cura, e sobre esse texto de Isaías 53, né, do 3 ao 4, que é um texto poderoso. Bom, o discurso, irmãos, o discurso profético de Isaías 53 anuncia a obra redentora de Jesus aonde? No Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostra com clareza, irmãos, que a salvação e a cura divina, elas caminham como? De mãos dadas. Elas caminham juntas. Então, salvação, amados, salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento. Tudo em favor de quem? Do povo de Israel. Tudo em favor de quem? Do seu povo. Como livramento da escravidão, como livramento da fome, como livramento da espada, como livramento de enfermidade. A salvação, né, da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Como diz, né, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,19, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 15.
Deus propôs a salvação para todas as pessoas, meu irmão. As condições para isso, meu Pai amado, é simplesmente fé em Jesus e arrependimento dos pecados, como está em Atos capítulo 3, versículo 15 ao 19. Te convido a gente fazer essa leitura, Atos 3, 15 ao 19. Atos 3, 15 ao 19 diz assim: e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do quais nós somos testemunha, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, a esta, na presença de todos vós, está perfeita, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu que já dante pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Aí ele fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E vem assim: o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e se converter verdadeiramente ao Senhor. Aí nós temos a questão da cura, né? Porque a declaração de fé das Assembleias de Deus define cura como, 2 pontos, um ato da soberania, da graça, da misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. É o que está em Mateus 14, 14, né? Lucas 4, a partir do 18. É claro que é, na verdade, uma tendência nossa procurar de imediato os médicos, né? Quando ficamos enfermos. Isso não está errado, meu irmão. Não está. Jesus mesmo disse que os doentes, eles precisam de quem? Dos médicos, cara. Mateus capítulo 9, acho que versículo 12. Outra coisa, Lucas era médico. Mesmo assim, né? Mesmo procurando os médicos, o milagre, ele acontece, irmãos, da mesma forma, através dos recursos científicos da medicina, sabe? Através de um diagnóstico certeiro, irmãos. Isso também é milagre de Deus, isso é a operação de Deus em ação. Mas eu preciso salientar que temos também o recurso divino, que cura, como nós lemos no texto aqui, todas as enfermidades, né? E que recurso é esse divino? A ministração da unção com óleo, meu irmão. Meu irmão, a ministração da unção com óleo sobre o enfermo não tem para ninguém, meu irmão. É poderoso, sabe? Me faz lembrar que há uns 2 anos, né, minha esposa recebeu um diagnóstico, e aí o que eu fiz? Eu busquei ao Senhor, fui orar ao Deus, e nós resolvemos fazer o exame lá no Rio de Janeiro, né, no quartel das Forças Armadas, e no caminho, irmão, no caminho, Deus me trouxe essa lembrança na mente, sabe, da unção com óleo. Eu sempre carrego ali no carro um óleozinho ungido e tal. E no meio do caminho eu parei, irmão. Parei, ungi as minhas mãos, coloquei sobre, e orei, falei com Deus, irmãos. Deus não mudou, sabe, cara? Deus não mudou. Quando nós fomos fazer o exame, irmãos, para a glória do nome do Senhor, ela tinha sido curada. Eu não tive dúvidas alguma. Não tive nenhuma dúvida. A certeza que foi a unção com óleo
que havia curado ela. Esse é também, além da medicina, o recurso divino, meu irmão, que nós não podemos abrir mão. Aí nós temos a questão da salvação e a cura. Porque a obra de Jesus, ela é completa, irmãos. A expiação no Calvário resulta da nossa redenção e alcança também a cura do nosso corpo físico. É o que nós lemos, Isaías 53, 1 de Pedro, capítulo de número 12. Desde o Antigo Testamento, que a salvação e a cura, elas andam como? Elas andam juntas. A cura espiritual, geralmente, ela precede a cura física, meu irmão. Você já parou para pensar nisso? Que diz a palavra? É Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Olha isso. Lembra da cura do paralítico de Cafarnaum? São passagens que nos relatam justamente essa verdade, né? De que Deus é poderoso para curar. O poder está em suas mãos. Então, a vontade de Deus, amados, é que o ser humano seja curado tanto da alma como do corpo, como diz Tiago 5,15. Nós temos o texto de Isaías, né? Porque o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. O Evangelho de Marcos, ele aplica a palavra, né? Que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. O Evangelho, ele aplica essa palavra ao ministério de cura do Senhor Jesus, porque o verbo sarar em pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas efetuadas por Jesus. Só você dá uma olhadinha em Mateus capítulo 8. Essa cura também é espiritual e diz respeito o quê? A salvação, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para quê? Mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. 1 de Pedro. Olha que coisa extraordinária. Então, diz respeito ao que o texto? A cura física e a cura para a salvação. Deus, irmãos, não faz nada pela metade, meu irmão. Não faz. O trabalho de Deus, ele é completo. Quando ele age de verdade. E aí nós temos o terceiro ponto que fala da cura divina e os desafios atuais, irmãos. Os desafios atuais, eles são diversos. E dentre eles, saber o quê? A natureza da enfermidade, se o problema ele é físico ou espiritual. E também ter discernimento sobre a vontade de Deus. As enfermidades, amados, são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Elas são consequências diretas e indiretas do pecado, porque se não existisse o pecado, não existiriam as enfermidades. Mas isso não significa também que todos os enfermos estejam em pecado. No entanto, amados, não se pode, generalizar, visto que cada caso tem as suas peculiaridades. Aí nós temos a questão da enfermidade entre os crentes, entre os irmãos, porque grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, meu irmão, e ele orou, buscou a Deus. O que Deus falou para ele? A minha graça te basta, descansa aí, cara, descansa aí. E qualquer que seja, irmãos, a natureza do problema, desse problema, era sem dúvida o quê? Uma enfermidade, como está em Gálatas capítulo 4. Timóteo tinha problema no estômago, como diz 1 de Timóteo capítulo 5. Paulo deixou Timóteo doente em Mileto, segunda carta de Paulo a Timóteo capítulo 4. O que eu não posso, nem você, meu irmão, é o seguinte, é confundir, cara, doença com possessão maligna.
Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. É dever nosso usar essa autoridade, meu irmão, no nome de Jesus, para diminuir o sofrimento das pessoas. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos. Mas nem sempre, irmãos, compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa. Sabe? Duas coisas básicas nós temos que observar. Se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão da medicina. E por que eu tenho que observar isso? Para não expulsar demônio onde não há demônio. Porque isso machuca as pessoas. E não é tão incomum entre nós. Outra coisa é entender que Jesus é Senhor, não servo. Ele cura como quer, aonde quer, de acordo com a sua palavra, meu amado. Guarde isso no seu coração. Tem também aquela questão, né, de que por que alguns são curados e outros não? A resposta a essa pergunta pertence, amado, à sabedoria soberana de Deus. Mas nós podemos fazer algumas observações. Por exemplo, alguns estão enfermos e doentes por causa do efeito do pecado, amado. Então, o que ele precisa? Se livrar do pecado para que Deus possa operar a cura na vida dele. Paulo falando à igreja de Corinto, esse texto também todo mundo conhece, né? É o texto da Santa Ceia, Coríntios 11, 27 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, meu irmão, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ou seja, meu irmão, por que alguns são curados e outros não? Tem aqui, uma observação que nós precisamos levar a sério. Alguns estão doentes por causa do efeito do pecado em suas vidas. Esta, na verdade, é a razão que devemos pedir ao Espírito para sondar o nosso coração e apontar as possíveis áreas ocultas do pecado que nos impede de receber a cura. Isso tem que ser feito de forma muito honesta, né? Muito sincera, meu irmão. Dá permissão ao Espírito para apontar se você está em pecado, e se uma vez estando em pecado, você precisa se livrar dele para que a cura divina ela alcance a sua vida. Outra possibilidade é que o Senhor está procurando nos ensinar alguma coisa, como ele fez com Paulo, como ele fez com Jó. E nesse caso, meu irmão, precisamos buscar entendimento da parte do Senhor. Pegou a questão? Por quê? Porque uns são curados e outros não. Pode ser por causa do pecado, e aí você se livra do pecado e recebe a cura do Senhor. Ou pode ser também, né, irmãos, por causa de que Deus ele está a fim de nos dar o quê? Um ensinamento. Como ele fez com o apóstolo Paulo, como ele fez com Jó. E aí nós precisamos o quê? Buscar a presença do Senhor para nos dar o quê? Discernimento. Irmãos, eu quero concluir a lição de hoje dizendo o seguinte, que além da cura física, existe uma cura maior, meu irmão. Nosso corpo não dura para sempre, mais cedo ou mais tarde, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos morrer, sabe? Se existe uma coisa líquida e certa nessa vida, é a morte. Podemos receber muitas curas, né, ao longo da nossa vida, mas no final
Nada disso terá importância se o nosso coração está doente com o pecado. Meu amado, nada disso vai ter valido a pena. Nenhuma cura física terá valido a pena se o nosso coração estiver mergulhado na lama. Jesus veio para nos oferecer uma cura maior. A cura para o pecado que gera o quê? A morte, meu irmão, como diz Paulo aos Romanos 6. Pela fé, meu amado, e o arrependimento, podemos receber essa cura e ter a garantia da vida eterna. Um dia, meu irmão, Paulo fala isso, né? Antes de soar da última trombeta, pois a trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar primeiro e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Paulo fala, e falta um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não vai tardar. Irmãos, um dia, aleluia, um dia não haverá mais doença. Aleluia. Um dia, meu irmão, não haverá mais dor. Sabe por quê? Porque viveremos para sempre com o Senhor Jesus. Pegou essa visão? Um dia, meu irmão, um dia, não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá sofrimento, porque estaremos para sempre com Jesus. Ei, não se esqueça, o Senhor Jesus cura hoje. Que Deus te abençoe, uma semana de paz no nome de Jesus.